A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Sabedoria. É bom encontrar você por aqui. E estamos começando aquela nova fase. A partir do mês de dezembro, nós entramos então nessas reflexões curtas ao longo da semana. São 3 reflexões e 3 shots entre o domingo e a sexta. E no sábado a gente se encontra para as reflexões mais longas. Eu espero que você goste dessa mudança, porque ela vai trazer aí várias oportunidades de reflexão durante a semana e de diferentes maneiras. Hoje nós vamos meditar juntos a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 17. Você pode pegar a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 17. E ali está escrito assim: Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aquele como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo e o farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Essas são para nós as palavras do Senhor. E veja, meu irmão, quando Jesus e os apóstolos alertaram para o advento futuro de falsos profetas, lobos enganadores, embora essas víboras já existissem lá no tempo de Jesus e durante todas as épocas, nos tempos atuais, mais especificamente, parece que eles estão agindo desavergonhadamente. Estão oferecendo comodidades, vendendo facilidades e emitindo passes livres para os cristãos e os pecadores para que tenham acesso à eternidade de forma descomplicada. Eu vou explicar. A palavra de Deus, ela é bem específica, bem explícita. Ela diz: não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, efeminados, devassos, ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores, os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. É simples assim. Às vezes nós vemos por aí autoridades religiosas passando pano para muitas coisas, como se o povo de Deus pudesse viver como dá na cabeça, como o mundo nos propõe,
como o mundo vive, nós vamos viver também. Nós podemos fazer essas coisinhas aí, mas não tem problema, eu não deixo de ser cristão. Ainda que os mais renomados filósofos, cientistas, acadêmicos, juristas, autoridades eclesiásticas ou qualquer personalidade passasse esse alvará para a entrada no céu dos pecadores, ele estaria mentindo, e mentindo descaradamente, enganando os infelizes que praticam essas coisas e continuam imaginando que serão redimidos, porque essas pessoas não têm autoridade para desdizer esses mandamentos do Senhor. Entenda isso. Por mais que eles digam e insistam que pode tudo, não é bem assim. Você vai assistir a televisão diz que pode tudo, não é bem assim. Progressistas e reformadores de quaisquer espécie, na forma de sínodo, de conclave, de concílio, conferências, congregações ou qualquer instância de organizações humanas, não tem autoridade para modificar preceitos divinos sob os auspícios da modernidade ou de uma suposta adequação aos tempos e aos comportamentos. Entenda isso. A nossa sociedade foi severamente contaminada nas últimas décadas por um relativismo satânico. Essa é a grande verdade. Os veículos de comunicação, as mídias sociais, na educação escolar e nas manifestações culturais, nas esferas públicas e privadas, e infelizmente até mesmo no ambiente religioso, tentam nos passar um clima de normalidade e frouxidão em relação a valores e princípios cristãos que são inegociáveis. Temos visto prosperar um comportamento insano baseado em padrões morais iníquos e próprios de uma sociedade primitiva, bárbara, paganizada. Essa é a grande verdade. O fator abandono do pecado é inegociável quando falamos de eternidade e ingresso no reino de Deus, meu irmão. A morte de Jesus na cruz representa a nossa inegociável morte também para o pecado. Simples assim. Se queremos ressuscitar com Jesus para a vida eterna, nós temos que passar com ele pela morte. Mas a morte nossa é em relação ao pecado. É esse o nome do jogo. Falando a respeito dos cristãos, São Paulo exorta e deixa claro que fomos lavados no sangue de Jesus, fomos santificados e justificados em nome do Senhor e pelo Espírito Santo. E dessa graça definitiva não pode ter volta, não. Não podemos nos fazer de inocentes, experimentando e até provocando Deus com as nossas transgressõezinhas grandes ou pequenas, consentidas ou não, com as nossas pequenas licenças desavergonhadas ou com o nosso cinismo perverso. Tudo me é permitido, é o título da nossa reflexão, mas nem tudo convém fazer. Deus nos deu liberdade, mas nós não podemos sair por aí fazendo tudo que dá na cabeça, não. Fomos batizados para nos tornarmos membros de Cristo, e o apóstolo usa essa expressão dura que nos chama à realidade e à responsabilidade. Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Precisamos ter claro diante de nossos olhos quais são as implicações de ser cristãos. Não dá para ser cristão meia boca, porque unidos ao Senhor, nós nos tornamos um com Ele, um só Espírito, e assim nós temos que caminhar. Não é possível viver a duplicidade de vida, de comportamento e de convicções. Vamos fazer agora a nossa oração. Jesus, temos cada vez mais a consciência dos tempos
em que nós estamos vivendo e dos riscos que nós corremos, Senhor, diante da relativização de valores e princípios cristãos. As profecias nos advertiram sobre esses tempos de apostasia que observamos estarem se cumprindo essas profecias nos dias de hoje. Que a vossa graça nos socorra, Senhor, para que nos mantenhamos firmes nos fundamentos da fé que nos foram transmitidos pelos santos apóstolos e pelo magistério da Santa Igreja. Que os eventos da modernidade e do progressismo profano e as comodidades enganosas oferecidas por uma sociedade corrompida e paganizada não nos seduzam com seus artifícios diabólicos. Enche-nos, Senhor, com o vosso divino Espírito Santo, para que com sabedoria, intrepidez e ousadia não nos furtemos de propagar a verdade, a justiça e a retidão, combatendo as heresias, desmascarando as apostasias e chamando os homens à conversão e à total submissão e obediência aos vossos preceitos, mandamentos e ensinamentos de amor e fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.